Mas sabe, irmãos, hoje para falar em missões, você sabe que nós às vezes temos uma ideia muito errada, e essa ideia é muito errada pela concepção que nós temos de que as coisas mundo afora são exatamente aqui no Brasil, que a igreja, falando da igreja em si, mundo afora é a mesma coisa no Brasil. Todo mundo pode se reunir, todo mundo pode pregar, todo mundo pode falar livremente. Nós vimos o irmão aqui com megafone aí, né? A gente pode usar isso nas ruas, pode usar, temos essa liberdade, graças a Deus, e que essa liberdade permaneça, né? Essa liberdade permaneça, o que não ocorre em outros países, né? Esses dias, um missionário foi preso lá no Canadá, por quê? Porque ele estava na praça pública e ele começou a pregar sem instrumento algum, nada, prenderam ele, porque acusaram que ele estava importunando os transeuntes. Olha só, não é? Veja bem, e isso parece para nós uma coisa ridícula, não é uma coisa ridícula, mas são leis de países que têm a finalidade de abafar a palavra de Deus, de que a palavra de Deus não seja transmitida, E por que esse levante feito por Satanás através de leis, tem atuado assim? Porque você sabe que é através da pregação que vem a fé no nosso coração. O apóstolo São Paulo, ele disse lá em Romanos, que a fé, ela vem de nós ouvirmos a palavra de Deus. Não essa fé que nós temos habitual, de crermos numa coisa, de crermos em outra coisa, a fé que às vezes a gente vem recebendo da tradição da nossa família, porque a nossa família foi dessa religião, e nós estamos nessa religião, e às vezes nós não entendemos nada de religião, não sabemos absolutamente nada, mas porque recebemos essa tradição, nós achamos que essa tradição é a certa, é a correta, e nós nos mantemos nela, mas na hora em que a gente conhece a palavra de Deus, né? Aí vem a fé verdadeira, porque a fé da palavra de Deus não é uma fé terrena, é uma fé celestial, porque a palavra de Deus não é coisa terrena, é coisa celestial. Então a fé que é produzida no coração ao ouvirmos a palavra de Deus, é a fé que nos traz salvação e vida eterna, né? Nos traz salvação e vida eterna. Então, às vezes a gente acha, irmão, a gente pensa assim, né? Mas se você procurar conhecer, e principalmente se você tiver interesse, procure na internet portas abertas, e você vai saber, eles têm assim, uma pesquisa mundial, os países que mais perseguem os cristãos, que mais perseguem a igreja, né? Então tem uma escala, uma escala, e nós aqui temos essa liberdade. Não sei se vocês perceberam que o que foi apresentado aqui, inclusive quero agradecer aí a Valéria que idealizou isso, né? A Valéria é nossa líder de missões, e ela idealizou isso, uma coisa muito simples, muito profunda, né? Inclusive ela não está conosco por causa dessa gripe aí, tá? Né? Então nós estamos vendo aqui a bandeira da Índia. A bandeira da Índia, um dos países, o segundo país mais populoso do mundo. Primeiro é a China, segundo a Índia, né? Um país extremamente populoso e um país extremamente pobre, né? E você sabe, amado, que a Bíblia Sagrada nos orienta, nos ensina como é que nós devemos adorar a Deus, e que ela coloca em nós um ponto definido. Isso é, nós não devemos adorar absolutamente que esteja à direita, que esteja à esquerda. Nós devemos adorar absolutamente aquele que está no centro, né? Que é o nosso Pai Celestial, né? O nosso Pai Celestial. Adorar não na horizontal, mas na vertical, porque Deus está em cima. Adorar a Deus, e é uma recomendação da palavra, que nós devemos adorar tão somente a Deus. Você se lembra quando Satanás foi tentar Jesus Cristo, o que ele ofereceu a Jesus? Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse, sai para lá, Satanás, porque está escrito,
Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Então, toda forma de culto que não seja a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, indiretamente é algo que trouxe a influência espiritual de Satanás para levar as pessoas a não adorar a Deus em espírito e em verdade, mas adorar a Deus num objeto, adorar a Deus numa imagem, adorar a Deus aqui, essas paredes, eu adoro, não tem nada disso aqui tudo foi feito por homens, tudo por homem. Agora veja bem, irmão, lá na Índia existem mais de 3.000 deuses. Lá na Índia existem mais de 3.000 deuses e existem templos para muita espécie desses deuses, muita espécie. Você sabe que lá na Índia eles adoram a vaca. Você sabia disso? Sabia? Quem não sabia disso? Não sabia que lá eles adoram vaca. Todo mundo sabia? Pô, só eu que não sabia. Aí, irmão, você sabia que lá na Índia tem pessoas exclusivamente para cuidar de rato? Que para eles é um Deus também, você sabia? Sabia? Todo mundo sabia, só eu que não. Poxa, eu estou ignorando demais, velho. Não sabia? Sim. São mais de 3.000 deuses, irmão. Lá, você sabe que lá também é um dos países onde existe o maior número de nascimento de pessoas com deficiências, com situações, sabia? E você sabia que isso tem uma influência espiritual? Você já percebeu que lá na Índia existe uma deusa que eles adoram e que ela tem 6 braços? 3 pernas? Você sabia? Pô, só eu que não sabia, não é possível. Nunca sabia? Não sabia, né? Então, irmãos, não estou chamando você de ignorante, não é? É uma coisa normal, a gente não tem interesse no sei, porque isso não nos interessa, não é? Mas interessa a igreja, para a igreja ter conhecimento, conhecer que muitas vezes a forma como o povo adora ou fazem deuses para si, às vezes aquilo lá é uma autorização para que os filhos nasçam com aquela influência. Com aquela influência. Então, a Índia, irmão, a Índia ela é assim, é um país que persegue cristãos também. Não tem facilidade para pregar o evangelho, não, né? Persegue cristão. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso para dar uma introdução a vocês, a mensagem que eu quero pregar. Mensagem que eu quero pregar. Quando eu digo para vocês pesquisarem, se vocês tiverem interesse, mas é muito bom para a gente saber, sabe? O conhecimento é muito bom. Para você saber, às vezes, para você ligar as coisas. Você se lembra que o apóstolo São Paulo falou sobre a igreja de Corinto? Que lá na Grécia, em Corinto, justamente na cidade de Corinto, havia lá uma deusa, né? E era uma deusa em que os sacerdotes, as sacerdotisas que estavam lá, elas tinham orgia sexual, né? E que na cidade de Corinto, no porto de Corinto, era um local de prostituição, porque tinha influência do Deus a quem eles serviam. Então, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios que a mulher, ela tem que estar com o véu na cabeça, sabe? É porque ele está querendo distinguir entre uma e outra, entre aquelas, porque não havia muitas mulheres que usavam o cabelo longo,
Porque o cabelo longo era uma mensagem por ser uma cidade portuária e por ter muitos prostíbulos. Então, às vezes, os homens, os marinheiros que chegavam mortos de fome lá, sabe? Chegavam mortos de fome lá, às vezes iam mexer com mulheres casadas. Então, a distinção do cabelo longo lá que Paulo fala, disse vocês, porque as mulheres usavam cabelos bem curtos, eram essas mulheres que se distinguiam daquelas que tinham autoridade, que eram casadas, que tinham cabelos longos. Os cabelos longos eram uma demonstração de que elas eram casadas. Então, quando eles chegavam lá, eles não mexiam com essas mulheres, mas eles procuravam quais mulheres? As mulheres que tinham cabelos curtos. Lógico que nós não podemos trazer isso para o nosso país, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Apenas estou falando para os irmãos que muitas vezes a influência espiritual, né, dos deuses que se adoram se manifestam no povo do país, no povo da nação, né? No povo do país, no povo da nação. Então, é perigoso, muito perigoso, né? Então, irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, para a gente poder entrar na mensagem aqui, no capítulo de número 1, do Evangelho de Lucas. Capítulo 1, versículo 31. Você sabe que Lucas, ele foi um amigo muito firme do apóstolo São Paulo, foi até companheiro do apóstolo São Paulo, e ele era um médico. E ele escreve o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, destinado a uma pessoa, porque ele queria levar o conhecimento que ele tinha a essa pessoa. E ele chamava essa pessoa de Teófilo, né? Teófilo, excelentíssimo Teófilo, né? Ele fala aqui, muitos já se dedicaram a elaborar um relato de fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, sistemático. Ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha a preocupação do apóstolo São Paulo, escrevendo o Evangelho a um amigo, mas ele não escreveu a torto e direito, não. Ele não escreveu nem aumentando, nem diminuindo. Ele procurou ter o conhecimento exato, de tudo quanto sucedeu, de tudo quanto aconteceu, e ele escreveu minuciosamente. Ele escreveu porque ele queria que o destinatário pudesse ler e ter certeza que aquilo que ele estava lendo realmente foi daquela forma, daquele jeito, daquele modo que sucedeu, que aconteceu. E logicamente, ele inicia com o nascimento de Jesus. Ele não vai iniciar o evangelho dele já falando de nosso Senhor Jesus Cristo aos 30 anos de idade, quando ele inicia o ministério, quando ele começa a pregar a palavra, não. Ele inicia-se do princípio. Agora, o apóstolo São Paulo, vou ler aqui primeiro 31 que diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Parece que não tem nada a ver com missão, mas tem. Espera aí que nós vamos chegar lá, tá bom? Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. O apóstolo São Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, ele fala o seguinte: que o Senhor Deus, na plenitude dos tempos, na hora exata, no tempo exato, no tempo certo, na hora certa,
o Senhor Deus enviou o Filho dele ao mundo. Enviou o Filho dele ao mundo. O apóstolo São Paulo também vai falar, numa das suas cartas, que Deus, ele estava em Cristo Jesus. Guarda que eu vou te falar. Jesus Cristo, como homem, ele não teve pai. Ele não foi gerado da união entre um homem e uma mulher. Ele não teve pai, ele teve mãe. E nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Deus, como Deus, ele não teve mãe, só teve pai. Ok? Como Deus, ele não teve mãe. Como homem, ele não teve pai. Então Deus estava em Cristo Jesus, veio em Cristo Jesus, formou um corpo humano no ventre de Maria. Mas para formar esse corpo no ventre de Maria, ele teve uma preparação que às vezes nós desconhecemos, uma preparação que às vezes nós não conseguimos entender e compreender, porque nós não acompanhamos. E por que nós não acompanhamos? Ora, porque a nossa idade é uma idade limite, e Deus, ele é eterno, e o plano que Deus faz, ele faz no plano dele, no tempo dele, na eternidade. Não é algo que se realiza humanamente. Quando fala que foi na plenitude dos tempos, quer dizer na hora e no tempo determinado por Deus. Então houve uma preparação para chegar no ponto de Deus enviar o Filho dele, e desse Filho então se tornar humano no ventre da Virgem Maria, né? Agora, preste atenção numa coisa que eu quero lhe falar. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, quando ele começou a escolher 12 homens lá, né? E ele tinha alguns homens dos 12 que se destacavam dos demais por ter tido a oportunidade de ter um conhecimento maior do que os outros. Um conhecimento maior do que os outros. E se você procurar saber da vida de todos eles, e você vai saber então quem é que tinha o conhecimento maior do que o dos outros. Mas havia homens lá que se destacaram, que aparentemente tinham conhecimento menor do que esses. Menor. Porque a escolha é Deus quem faz. E os dons são dados por Deus conforme Deus achar que é útil através de usar aquela pessoa, através daquele dom. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando chamou os 12, ele não chamou aleatoriamente, né? Ele teve que passar momentos, ele mesmo, sendo Deus, teve que passar momentos de oração para poder escolher 12 homens, irmão, para poder escolher 12 homens. E aí, nós vamos ver, nosso Senhor Jesus Cristo, na escolha desses 12 homens, ele começa a ensinar aqueles 12 homens, e de repente eles chegam assim, numa plantação de trigo, plantação de trigo, certo? Então o Senhor olha aquela plantação, e o Senhor está olhando, irmão, está olhando espiritualmente. Os discípulos que estão junto dele não estão conseguindo enxergar o que ele está enxergando. Então ele quer transmitir o que ele está enxergando para os discípulos. E ele fala assim: vocês não dizem que falta 4 meses ainda para a colheita? Pois eu digo a vocês, levantai vossos olhos, porque tudo já está pronto para a colheita. Mas o Senhor usou aquilo ali, irmão, para dizer para eles que a colheita havia chegado. E por que a colheita havia chegado? Porque a plenitude dos tempos havia chegado.
E Deus enviou Jesus. Então, às vezes, a pessoa ela tem um olhar diferentemente do olhar que Deus tem para as demais, para as coisas. E muitas vezes Deus quer passar para nós a visão que Ele tem. Vocês estão falando que falta 4 meses, mas levante os olhos, porque tudo já está pronto para a colheita. Tudo está pronto para a colheita. Então, o Senhor está chamando-os, mas quer que eles peguem a visão do Senhor, aquilo que o Senhor lhes está transmitindo, aquilo que o Senhor lhes está passando, né? E, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, quando estava para vir ao mundo, logicamente que o Senhor, Ele foi falar com as pessoas que do mundo Ele havia escolhido para manifestar a obra dEle. Irmão, olha aqui, você acha que Deus não podia vir aqui, mandar os anjos aqui, vão lá, aqui, espalhe o meu evangelho para todo mundo, fale. E você pensou que em quanto tempo os anjos iam fazer isso? Rapidinho, iriam evangelizar todo mundo. Os anjos, meus irmãos, os anjos, eles são pessoas do Senhor. E na Bíblia Sagrada, só tem 2 que têm nome. Os demais, como João diz que viu milhares e milhares de anjos, mas a Bíblia fala que o Senhor chama cada um pelo seu nome. A própria Bíblia fala que Deus deu nome a todas as estrelas, e quando fala estrelas, está falando dos anjos. Mas tem 2 que eu posso saber o nome, que você pode saber o nome. Quem são eles? Gabriel e Miguel. Gabriel quer dizer homem de Deus. E tem outros também, né? Outros nomes que derivados disso aí, né? Mas homem de Deus. E Gabriel, ele é o mensageiro, ele é o correio de Deus, ele é o carteiro de Deus, né? Então nós vemos ele aparecendo para Daniel e trazendo a Daniel uma revelação que Deus lhe mandou trazer. Nós vemos também Gabriel vindo aonde? Vindo até a casa de Zacarias, até o sacerdote Zacarias, o sacerdote da época que nosso Senhor Jesus Cristo viria a nascer. E esse sacerdote, ele também recebeu a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel veio trazer uma excelente notícia para Zacarias, só que Zacarias não teve força de acreditar. Por que não? Porque ele era casado com uma mulher chamada Isabel. E eles não casaram com idades avançadas, casaram em idades propícias para formar famílias. E olha que eles tentaram, viu, irmão? Tentaram. A Bíblia fala que Zacarias orava a Deus para Deus lhe dar um filho. E é um exemplo para nós, irmão, para nós não desanimarmos na nossa oração, e nem desistirmos, e nem acharmos que Deus não nos ouve, por não nos responder na hora que achamos que Ele devia responder. Porque Zacarias, ele achou que Deus devia responder a oração dele, quando ele e a mulher dele estivessem em época de firmeza, de poder coabitar, de poder ter relação sexual e, consequentemente, estarem firmes bem para ter um filho. Mas Deus não respondeu nesse tempo, Deus não respondeu nesta época. Zacarias era um sacerdote, e ele estava ministrando, e ele entrou no templo, e as pessoas estavam fora. E Zacarias dentro do templo, as pessoas estranharam, ele estava demorando muito para sair. Ainda bem que agora não tem escola bíblica, eu posso ir devagarzinho. Vou mais tranquilinho. Hoje, a escola de manhã, a gente tem que dar uma corridinha para poder... A gente deixa explicar. Não estou falando lá da escola, a escola bíblica é uma bênção enorme, mas às vezes a gente corre um pouco e deixa algumas coisas para trás, né?
Então Zacarias, irmão, ele estava lá no templo. E quem é que aparece para ele? Quem? Gabriel. Mas Zacarias, irmão, já estava naquela idade, sabe? Subiu e depois já está decolando, sabe como é que é? Ou aterrissando, melhor dizendo. Decolou, não deu nada. Na hora que estava aterrissando. Irmão, é para saber que é Deus quem está fazendo. É para saber que é Deus quem está realizando. É para saber que aquilo que estaria vindo de Deus. De Deus. Sabe quando você não vê mais o que fazer, não tem mais o que alcançar, não sabe quando você deixa para lá, não quero mais saber. É nesse momento que Deus responde. É nessa hora que Deus vem te socorrer. Amém, irmãos? Zacarias, amado, ele já tinha desistido, e prova disso, sabe o que é? Que ele não acreditou que a mulher dele ficaria grávida, e que o filho que nasceria da mulher dele, seria dito pelo próprio irmão Fabiano. O filho que nasceria de Zacarias e Isabel, o Senhor Jesus Cristo diria dele: não existe nenhum outro nascido de mulher maior do que João Batista. Você sabe quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Ele não andou sobre as águas, ele não mandou cair fogo dos céus, ele não levantou paralíticos, ele não fez mudo falar. Mas ele era uma promessa específica dada por Deus lá no Velho Testamento, dizendo que esse seria, olha só o privilégio desse rapaz, aquele que viria preparando o caminho do Senhor. Ele não viria na frente de qualquer um, não. Ele viria na frente preparando o caminho do Senhor. Não é isso? Então Zacarias, irmão, por ele não acreditar, ele ficou mudo. Ficou mudo. Até que a esposa dele, Isabel, teve o filho. E que ele disse assim, não, todo mundo queria colocar o nome do filho de Zacarias, porque tinha... A Isabel falou, não, o nome dele vai ser João. Deus é misericordioso. O nome, João. Então, quem é João aqui? Quem é João aí? João, cadê o João? Não tem João aqui dentro? Oh, meu Deus do céu. Não põe mais nome no filho de João? Agora é Kevin, agora é Lorenzo, Enzo, quem mais aí? Pedrovski. Como? Não é. Tu vai escolher nome lá. Oh, Jesus. Deus, irmão, nome difícil para falar, né? Então, irmãos, olha. E quando pergunta para Zacarias qual vai ser o nome do filho, ele escreve na tabinha, o nome dele será João. João. Deus é misericordioso. João, o batizador. João Batista. Né? E aí ele soltou a voz. Começou a falar. Glória a Deus. Agora, irmão, veja bem uma coisa. Não teria como, não teria jeito de nós anunciarmos o evangelho da salvação se Cristo não tivesse vindo ao mundo. Ele é o evangelho da salvação, ele é o Deus que se fez homem, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Não teria como a gente evangelizar, teria como pregar, mas da mesma forma que o anjo Gabriel foi falar com Zacarias, com quem que ele foi falar também? Com quem? Com quem? Maria, né? Miriam, Maria, né? Foi falar com Maria,
foi falar com Maria. E é muito interessante, meus irmãos, que quando o anjo chega para falar com Maria, essa aparição, né? E o anjo lhe faz uma grande saudação, né? Diz a ela que ela foi agraciada por Deus. Agraciada por Deus. Amado, nós não podemos falar mal de João, não podemos falar mal de Pedro, não podemos falar mal de Paulo, e não podemos nem sequer falar mal de Maria. Ela foi escolhida por Deus para a mãe do Salvador. Quem somos nós, Quem somos nós? Né? E tem pessoas que na sua ignorância falam mal de Maria. Não sei, não entendo se esse pessoal lê a Bíblia, eu acho que não, né? Porque o próprio anjo a chamou de agraciada. Agraciada é alguém que o Senhor escolheu para receber dele a graça. A graça. Né? Então, Maria, quando ela recebe essa aparição do anjo Gabriel, e juntamente, né, ele faz uma saudação, ele diz assim para Maria: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Jesus Cristo, ele era o quê? Nazareno. Além de ser nazareno, ele era nazireu. Nazireu, alguém que é consagrado a Deus desde o próprio ventre. Alguém que não se corta o cabelo, que não se corta a barba, que são características do nazareno. Cidade da Galileia, lá Jesus o Galileu. Há uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Ela foi prometida, ela não estava casada. Descendente da virgem. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-se, agraciada, o Senhor e está com você. Só você que entendeu o que eu falei? Pelo menos só você deu glória a Deus. Vou repetir. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Olha, irmão, como é que a gente pode falar mal de uma pessoa que o Senhor está com ela, que o Senhor a escolheu? Como é que pode? Maria, muito embora ela sendo agraciada, quando o anjo falou isso para ela, ela estranhou aquela saudação, porque ela não entendeu. Ela havia sido escolhida por Deus, mas não estava entendendo. Sabe, irmão, às vezes nós somos escolhidos por Deus e às vezes nós não estamos entendendo por que Deus me escolheu. Qual foi o propósito? Qual foi o objetivo de Deus me escolher? Por que Deus fez isso? Por quê? Por quê? Agora, presta atenção no que eu quero falar para você. Já falei isso, mas eu quero repetir, porque muitas vezes a gente esquece com muita facilidade, né? Eu posso estar pregando para você 1 hora aqui, e daquilo que eu vou pregar para você, ainda bem que vai ficar gravado. Você pode, se você quiser, se achar interessante, poder assistir, mas 10%, 15%, talvez, o máximo, ele vai poder assimilar, não é? Agora, veja bem, irmãos, quando eu nasci, ou quando você nasceu, quantos de vocês nasceram em berço evangélico? Ali, 1, 2, 3, ali, tal. Mas mesmo nascendo em berço evangélico, se não aconteceu com você, haverá necessidade de acontecer o quê? O novo nascimento. Não é porque eu nasci em berço evangélico que eu tenho novo nascimento. O novo nascimento se dará em mim no momento que eu aceitar Jesus como meu Salvador. Se você já o fez, então você já tem essa experiência. Então você já pode desenvolver essa pessoa dentro de você, né? Esse eu espiritual. Agora, veja bem uma coisa, irmão. Do momento que eu nasci, que você nasceu, que nós não nascemos em berço evangélico, que nós não fomos ensinados nos caminhos do Senhor,
nós passamos aí vivendo a nossa vida, sendo levados, aquilo que nos falavam que era bom, a gente fazia, aquilo que a gente procurava e tal, a gente andava com os nossos próprios pés, com os nossos próprios pensamentos, querendo fazer aquilo que dava na nossa teia, dava na nossa cabeça, querendo fazer, até o momento em que nós encontramos Jesus, em que ao encontrar Jesus nós tivemos um novo nascimento e aí uma nova vida. Aí então a gente passa a perceber qual é o propósito, o plano de Deus para conosco. Isso se dá a partir do momento que você passa a ter a comunhão com o Senhor. Então o Senhor pode revelar a você, porque agora você tem comunhão com Ele. Ele pode mostrar para você o propósito dele. E esse propósito não é mostrado do dia para a noite, não. Esse propósito é mostrado a uma vida contínua de comunhão com o Senhor, de oração com o Senhor, de estar perto do Senhor. E a gente vai aprendendo a discernir e fazer as escolhas corretas, escolhas certas, segundo aquilo que nós aprendemos e segundo o Espírito Santo de Deus. Eu não vou, como cristão, fazer coisas porque o mundo lá está fazendo. Eu não vou fazer as coisas que o fulano está fazendo, o ciclano está fazendo, o beltrano está fazendo. Eu não quero saber, eu já vivi aquilo. Eu já vivi os meus próprios passos, já vivi isso. Eu não quero mais. Eu quero a vida nova em Cristo, eu quero coisas novas para a minha alma. Eu quero o projeto de Deus para a minha vida, é isso que eu quero. O projeto de Deus para a minha vida, é isso que eu quero. Então, o apóstolo São Paulo, Jeremias e alguns outros, eles chegaram a uma conclusão, né? Que conclusão foi essa? Eles chegaram à conclusão que eles haviam sido escolhidos por Deus desde o ventre materno. Paulo fala isso. Mas quando foi que ele descobriu isso? Quando? A partir da sua conversão. A partir da sua intimidade com o Senhor, ele foi percebendo que desde lá do ventre materno, Deus já o havia escolhido para o propósito, o projeto que ele estava realizando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Não, Deus tem um propósito para você. Para você. Tem um propósito. Você, irmão, é alguém que o Senhor resolveu por vontade própria, sem pressão nenhuma. Ele resolveu te escolher e te encher com a graça dele. E essa graça que se manifesta na salvação que ele te dá. Na salvação que ele me dá, na salvação que ele dá para o homem, através da mensagem falada, da mensagem pregada. Então nós vamos ver o seguinte, irmãos, nós vamos ver que o anjo faz uma saudação poderosa para Maria. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. Opa, é o anjo que está falando. E até determinou como é que ele devia chamar. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Oh, irmão, eu teria que ter muito tempo para poder explicar isso aqui para vocês. Muito tempo. Para poder passar isso para vocês. Mas, eu quero, assim, pontuar
o propósito a respeito do missionário Jesus. Missionário Jesus. Então, Deus assume a forma humana. E quando Maria fica grávida, ela recebe, ao receber a notícia de que a parente dela, Isabel, a esposa de Zacarias, também está grávida já de 6 meses. Então Maria vai às montanhas onde Isabel morava, e quando ela chega na casa de Isabel, olha só, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha só, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista, o bebê agitou-se no seu ventre. João Batista, que estava sendo gerado, já estava com 6 meses, se agitou no ventre de Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Oh, Deus da glória. Irmão, ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela exclamou em alta voz, presta atenção, o que eu vou ler aqui não foi anjo algum que falou não, foi Isabel, cheia do Espírito Santo, ela pronunciou essas palavras. Bendita é você entre as mulheres. Não foi anjo que disse isso, porque às vezes a gente ouve algumas pregações que diz que o anjo falou, não foi anjo não, foi Isabel que falou. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Foi Isabel que disse isso. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, olha aqui, irmão. Isabel recebe uma mensagem, uma revelação. Jesus começou a ser gerado agora no ventre de Maria. Isabel já fala que ela foi agraciada, ela foi abençoada por receber a mãe do Senhor dela, do Salvador dela. Que coisa tremenda, irmão. Jesus, desde o ventre, ele começou a salvar pessoas. A presença dele comoveu João Batista. Eles não haviam nascido ainda, e os dois já se comunicaram. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Que coisa tremenda. E a Bíblia nos diz assim, Isabel falando, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Amém? Agora, irmão, vamos lá para frente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, enviado, foi o primeiro missionário a ser enviado. E a partir do momento em que a igreja começa a entender, pelo ensino, pela pregação do Senhor Jesus Cristo, que há necessidade de serem enviados, o que muitas pessoas não podem fazê-lo, porque não são escolhidos especificamente para isso, para ser enviado. Dos 12 homens que o Senhor Jesus Cristo escolheu para seguir, para posteriormente levar a obra dele adiante, eles foram escolhidos de uma multidão. Nem toda a multidão foi escolhida, mas os 12 homens foram escolhidos. Esses 12 homens que foram escolhidos, posteriormente, outros foram levantados pelas instrumentalidades deles, mas nem todos foram levantados. Coisas específicas que Deus tem para cada um.
Mas uma coisa, irmão, é certa na nossa vida: eu não posso ir pregar o Evangelho, não posso ir. Tenho a minha família, tenho as minhas responsabilidades, está escolhido por isso, abençoe tua família, porque a tua família é a tua casa missionária. Ponto. Segundo, eu posso contribuir. Se Deus me der semente para semear, eu vou semear. E quanto mais semente eu semear, mais semente eu vou receber do Senhor para semear. Porque Deus, Ele não dá semente para ninguém semear no reino dEle, se essa pessoa não for um semeador. Se ele for um muquirana, alguém, Deus não dá, porque sabe se dá, Ele não vai dar na obra. Então, Deus abre a mão dEle para aquele que tem a mão aberta para a obra. E não são todos também não. Não são todos não. São pessoas bem específicas também. E também uma outra coisa que todos nós somos escolhidos para fazer, que é até uma ordem. Fazer oração. Oração pelo mundo perdido, oração pelos pastores, oração por suas famílias. E eu quero dizer uma coisa para você, amado irmão, não pense você que é coisa simples, é coisa fácil ter uma vida ministerial. Não pense você, não pense você. Agora nós podemos orar. Você lembra que Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, ele fez a oração sacerdotal? Ele orou por si mesmo. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é orar pelo Senhor, saber que nós somos dependentes do Senhor e dependentes da misericórdia dEle por nós. Depois ele orou por quem? Ele orou pelos seus discípulos, que era a família dele. Família dele. E posteriormente também ele orou por todas aquelas pessoas que iriam vir à conversão através da pregação dos discípulos. Então ele orou por todo mundo, mas ele doou-se, ele se deu por todo mundo. Entregou-se por todo mundo. Um missionário que não teve medo algum de enfrentar as situações mais adversas, mas que ele continuou indo em frente. Você se lembra que quando João e Tiago chegaram para ele, a mãe foi interceder pelos dois. Senhor, no teu reino, faz com que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: você não sabe o que está pedindo. Isso já está determinado pelo meu Pai. Já é projeto de Deus, já é plano de Deus, já é plano de Deus. O lugar que Deus tem preparado para nós, você pode ficar tranquilo que você vai ficar bem satisfeito com ele. Você vai ficar muito satisfeito, muito satisfeito. Aí Jesus respondeu: escuta aqui, porventura vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O cálice do martírio? Pode beber? Pode beber? Quando eu estou falando para vocês que nós somos um país abençoado e que a gente pode pregar o evangelho livremente, eu falo para você meditar em países em que o pregador não pode estar junto com as pessoas, em que não existe Bíblia, e que pessoas são presas se forem pegas lendo a Bíblia, e que famílias são levadas em campos de trabalho forçado se alguém da família for convertido e descobrir que é convertido. Pessoas que morrem lá nos países da África, onde os países, na sua maioria, são muçulmanos e são ensinados a matar todas as pessoas que não são da sua religião. Mães e filhos sendo mortos, pais sendo mortos, ateando fogo na igreja. Você pode beber o cálice aqui. Então, eu não quero que você se fuja disso, porque nós somos escolhidos por Deus para nascer onde nós estamos. Não é verdade? Se eu for buscar os meus antepassados, né,
eu vou lá para a Itália, eu vou lá perto de Veneza, eu vou lá numa cidadezinha de 7.000 habitantes hoje, chamada Merada Supiave, onde meu bisavô nasceu. Vou para lá. Então era para mim ter nascido por lá. Você também era para ter... Não, mas houve uma bênção de Deus para Deus nos trazer para essa cidade aqui, para esse país aqui, para essa nação aqui. Amém? Algo determinado pelo Senhor. Porque a Bíblia fala que Ele é Senhor de todas as nações. Glória a Deus, irmãos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui para que você pudesse ser salvo e, consequentemente, receber da parte dele o propósito que Ele tem para a tua vida. E você chegar à conclusão, não sei quantos anos depois, eu me converti com 20 e poucos anos. Até então não sabia nada do caminho do Senhor. Mas depois de convertido no relacionamento com o Senhor, também fui descobrindo aquilo que Paulo falou, que desde o ventre da minha mãe o Senhor já tinha me escolhido. Mas o projeto dele só começou a operar na minha vida quando eu nasci de novo. Quando me encontrei com Ele, quando entreguei a minha vida a Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Deus tem um projeto para a sua vida. E o projeto, e saiba uma coisa, o projeto de Deus, amado, é o mais excelente, é o melhor. Amém? E não se esqueça de falar para a pessoa que você conhece que Jesus a ama. Porque foi isso que Deus falou a teu respeito, e foi isso que foi isso que Deus falou, e foi isso que Deus provou. Porque Deus falou que nos ama, mandou o Filho dele missionário que é este mundo, e a prova do amor dele é que ele deu a vida por nós na cruz do Calvário para nos trazer e nos dar a salvação. Amém?